Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre o BigQuery. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a programar consultas. Tá? E qual que é o objetivo, da gente programar uma query ou uma consulta? A gente quer fazer isso quando precisa de recorrência. Né? Então, ter uma consulta que ela rode a cada hora, ou que ela rode todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, enfim. Você decide essa recorrência. Tá? Então, às vezes você precisa de uma tabela que ela esteja atualizada ou você quer criar simplesmente ali um histórico dentro de uma tabela, né? Rodando uma consulta todos os dias e dando um append nessa tabela, né? No caso, adicionando linhas a essa tabela com o resultado de cada consulta diária ou de hora em hora, de semana em semana, enfim. E como que a gente faz isso? Eu vou pegar então aqui o dataset, né, o projeto, na verdade, BigQuery Public Data, né, que é um projeto de dados públicos que o BigQuery ele oferece para a gente. Né? Tem dezenas aqui de datasets, né, de todo o mundo que a gente pode acessar e consultar, né, para treinar SQL, para construir visualizações e assim por diante. No caso, a gente vai pegar o dataset COVID-19 e CDC, tá? E nesse dataset a gente tem uma tabela, né, que a gente tem aqui diariamente quais são os casos confirmados, né, a quantidade de casos confirmados, a quantidade de mortes, o número acumulado de casos confirmados, de mortes também, e aqui a gente tem qual que é o país do mundo, tá? Para cada um dos dias. Né? E aí tem outras informações que não são tão relevantes assim. Eu vou querer criar uma consulta que faça a extração dos últimos 30 dias. Né? Eu quero saber qual que é a quantidade de mortes nos últimos 30 dias, tá? Dos top 10 países, né, com mais mortes, tá bom? Então eu vou querer criar essa recorrência para consultar, né, os dados ali sempre recentes desses top 10 países com mais mortes ali nos últimos 30 dias, tá? De forma diária, tá? Então rodando todos os dias. Então, primeiramente, a gente pode clicar aqui em consultar a tabela para ficar mais fácil e já economizar a digitação. E aqui eu vou selecionar então o nome do nosso campo, aqui que é o Countries and Territories. Tá? Eu posso simplesmente copiar e colar se eu quiser aqui para ficar mais fácil. Eu vou chamar, na verdade, aqui de país. E eu vou pegar aqui o nosso campo de Daily Deaths, né, que são as mortes diárias, e eu vou fazer a soma deles. Tá? Então aqui as mortes. Só mortes, tá bom? Tá? E eu vou tirar esse limite por enquanto e vou fazer um group by aqui pelo primeiro e ordenando pelo segundo, né, que é a quantidade de mortes somado ali aqui de forma decrescente. E também, como eu falei, eu vou querer uma restrição de data, né? Eu vou querer somente ali através do campo date, né, que é a nossa data, vou querer só os últimos 30 dias. Né? Como que eu faço isso? Então aqui eu posso utilizar a função datesub no BigQuery e aí colocar current date interval 30 day. Ou seja, aqui eu vou pegar somente os dias, né, maiores ou iguais a hoje menos 30 dias. Né? Então hoje menos 30 dias, vou pegar todos os dias após essa data, tá bom? Então aqui eu vou colocar também um limite, né? Como eu falei, eu só quero os top 10 países, né, com mais mortes. E aí assim eu vou executar, só para vocês verem o resultado. Então aqui nos últimos 30 dias, Estados Unidos, né, foi o país com mais mortes, depois Índia, Brasil, México, Argentina e assim por diante, tá? Agora, como que eu posso fazer para programar essa consulta? Então, simplesmente eu posso vir aqui em programar consulta
e criar nova consulta programada, tá? Se essa é a primeira vez que você estiver fazendo isso, talvez você vá precisar ativar a API, né, de consultas programadas, clicando aqui na esquerda. É bem simples mesmo. Você vai lá e aperta só um botão para ativar a API. Então aqui eu vou clicar em criar consulta programada e vou dar esse nome aqui que eu já tinha até salvo aqui. Então banco teste, aqui eu vou colocar, na verdade, mortes Covid últimos 30 dias, tá? Só isso aqui. Aqui em repetições, né, na verdade opções de programação, eu posso definir qual que vai ser a repetição. Então tem por hora, diária, semanal, mensal, personalizado, então você vai definir e sob demanda. Aqui no caso eu quero diária mesmo, né? Então eu posso começar agora ou eu posso agendar um horário de início. Então eu posso, por exemplo, colocar a partir do dia 11, se eu quiser, e eu quero começar, sei lá, às 4 horas da manhã. Pronto. Se eu fizer isso aqui, eu consigo rodar no dia 11 às 4 da manhã. E aí ele vai rodar todo dia a partir do dia 11 às 4 horas da manhã e eu posso escolher qual que é o fuso horário. Então aqui no caso, eu quero o Brasil mesmo, porque eu estou no Brasil, né, em São Paulo também. E aí eu posso definir data, tá? Mas no caso, eu vou colocar começar agora. Aqui você pode definir também se você quer encerrar, né? Então você pode programar um horário de término, né? Então eu quero fazer isso, sei lá, nos próximos 30 dias. Então você pode colocar como um horário de término daqui 30 dias, né? Ou nunca encerrar. No caso aqui eu vou colocar nunca encerrar. E aí ele fala que essa programação ela irá gerar todo dia às 11h19, né? Que é o horário aqui que eu estou rodando, tá? Você pode definir também um destino para os resultados da consulta. Então, no caso, aqui tem o meu projeto, e aí eu quero selecionar aqui BigQuery Chiefs, é o nome do nosso conjunto de dados, que eu já criei, e o nome da tabela eu também vou criar. Então, eu vou colocar mortes últimos 30 dias. Pronto. Aqui no caso é se você quiser algum particionamento da sua tabela de destino, não vem o caso agora, isso aqui eu posso ensinar depois. E você pode escolher se você quer a cada consulta que vai ser executada, se você quer anexar a tabela ou se você quer substituir a tabela. No caso eu vou colocar aqui substituir, tá? Mas se você quiser, por exemplo, gerar um histórico, né, uma tabela de histórico sobre alguma coisa, você pode anexar a tabela, que todo dia ele vai rodar e ele vai colocar mais linhas naquela tabela. Ele vai anexar o resultado da consulta corrente, né, a essa tabela. E aqui tem algumas opções avançadas que não vêm muito ao caso, né? Então, chave gerenciada pelo Google, aqui a gente pode deixar como está. E você pode também definir, né, enviar notificações por e-mail quando der algum erro, né? Isso é bastante interessante para você conseguir monitorar os erros, tá? Sem precisar ficar acessando a plataforma a todo momento. E aqui eu vou tirar, mas eu vou colocar em programação, já para a gente conseguir fazer essa consulta recorrente. Então aqui ele já criou a nossa consulta programada e eu vou vir aqui na parte esquerda, consultas programadas, para já conseguir identificar essa consulta que a gente criou. Então, está aqui o nome de exibição, tem a origem, né? A origem foi, no caso, uma consulta que a gente criou ali no editor de texto. Aqui tem a programação dizendo quando que ela vai rodar, então todo dia 2 horas, né, e 19. No caso aqui é o horário UTC, que é 3 horas a mais do que o horário aqui de São Paulo. Qual que é a região que está os dados, né, o conjunto de dados. Aqui, qual que é o conjunto de dados, né, qual que é o dataset de destino dessa query. E aqui também ele fala qual que é a próxima execução agendada. Então, 4 de novembro de 2020, no caso, amanhã, às 23h19. Tá? Aqui em ações você consegue ou excluir ou desativar temporariamente essa consulta programada.
tá? Você pode criar outras consultas clicando aqui e também você pode clicar aqui no nome dessa consulta que você acabou de criar. Clicando aqui, vai aparecer nessa aba de histórico de execuções quais são todas as execuções ali da sua query, né? Então você vai poder, daqui 30 dias, por exemplo, ver todos as 30 execuções que ocorreram, né? Então, os 30 registros de execução com resumo aqui, né? Então aqui a execução da transferência está em andamento, então ela está realizando ainda, mas você vai poder ver se alguma coisa deu erro, né? Algum dia deu erro, ou quando foi com sucesso, tudo isso vai ser indicado nessa aba aqui. Aqui em configuração você consegue ver também mais alguns detalhes. Aqui tem, por exemplo, a query que a gente criou, tá? Qual que foi a tabela de destino. Aqui está write append, porque a gente está dando append na tabela, então inserindo por linhas, né? Então sempre que executar ele vai adicionar aquela tabela. E aqui você pode excluir, desativar, ou você pode editar, que simplesmente vai aparecer aqui a query que a gente criou, né? Se eu quiser editar, eu posso vir aqui, mudar alguma coisa na query. Então, por exemplo, o limite aqui de 15. Então, agora eu quero os top 15 países, ou sei lá, eu quero mudar também a data. Então, pegando nos últimos 15 dias. E aí eu posso vir aqui em atualizar nova consulta, tá? Atualizando a consulta programada, eu posso mudar também qual que vai ser a forma que vai rodar. Eu posso anexar a tabela ou substituir a tabela, que no caso vou colocar substituir a tabela, e aí atualizar. Tá? Então, clicando aqui em atualizar, eu consigo mudar totalmente aí a minha consulta. Aqui no caso, eu vou abrir a consulta, só para vocês verem a mesma consulta aqui. Então, executando ela rapidamente, a gente identifica aqui os nossos 15 países, né, e com limite de 15 dias, dos últimos 15 dias ali que executou, né, que a gente está vendo a quantidade de mortes, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu queria passar hoje para vocês, né? Aprender exatamente como criar uma consulta programada e como fazer a atualização dela, além de conseguir ver os detalhes dessas consultas aqui na aba de consultas programadas. Tá bom? É isso, então vejo vocês no próximo vídeo. Até!